Iniciando mais um episódio aqui, hoje nós estamos com uma profissional do sexo, tá? Só que não se enganem, não é só um rostinho bonito e não é só uma pessoa que faz peripécias. Tem bastante conteúdo e ela é formada em ciências contábeis, né? Eu... Olha, você não tá bom de pesquisa, eu vou Não é te ciências falar, hein, contábeis. Wolf? Eu lembro que é ciências. Eu sou péssimo com isso. Eu sou um péssimo entrevistador, cara. Eu vou me apresentar, Ciências então. sociais. Ciências sociais. E eu tô no primeiro ano ainda, tô ali, vou entrar no terceiro semestre agora, faço pela Unesp aqui em Araraquara. Com muito orgulho, sou unespiana e tô adorando a faculdade, mas é ciências sociais. Enfim, é Eu não sou dileta. boa com matemática para ir para contábeis. Eu sou péssimo com nomes, então eu fiquei hoje o dia inteiro. É dileta ou dileta, mas não é dileta porque não tem acento circunflexo, não tem nenhum tipo de acento, então é dileta, certo? Certo? Eu falo que é dileta igual predileta. É, exatamente. Se Porque as apresenta. pessoas. Eu já inventei esse jargão porque as pessoas realmente, desde criança, não entendem o meu nome. E É seu aí nome mesmo? é meu Dileta? nome. Sério? E, assim, Caramba. sim, é meu nome verdadeiro, tá lá no meu RG. Eu achei que era E alguma questão, uma jogada de marketing, alguma coisa. Realmente é o nome. não, o meu nome de guerra é Deus Artemis e o meu verdadeiro é Dileta, igual predileta. Cara, eu adoro esse bagulho de nome de guerra, que isso tá ultrapassando gerações, né? Faz parte, né? A trabalhadora sexual, ela, antes de tudo, uma atriz, né? Então, ela é uma personagem. E a gente vende isso, a gente vende um sonho, a gente vende uma fantasia para o cliente. Além do sexo, o trabalho sexual, ele também envolve a mística de estar ali, de estar criando um ambiente confortável. Então, e também é uma parte que, para nós, trabalhadoras, faz parte para separar também o trabalho, né? Porque Uhum. ali na hora pode parecer maluco, mas é realmente a Deus Artemis que entra em ação, sabe? A profissional, a pessoa que está ali para lidar com o cliente. A dileta já é outra parte, é outra coisa, já tem as suas. Já tem outras questões que eu gosto. Então, a Deus Artemis, É o CNPJ, né? ela é o CNPJ, ela é a empresa, ela faz parte de mim, mas ela é uma parte É uma só. persona. Ela é exatamente. E para quem trabalha com isso, é muito comum ter uma persona de vendas, né? É, se apresenta pro pessoal, explica um pouquinho o que você faz, onde elas já te encontram nas redes sociais, e aí a gente parte pro conteúdo. E só lembrando, tá? A gente não vai falar só de sexo aqui não, tá? Não, eu tenho certeza que não vai, porque o trabalho sexual não se resume só a sexo. Exato. É uma parte que o pessoal gosta muito de ouvir, mas tem, ó, muita coisa além disso. Bom, para me apresentar, eu sou a Dileta, eu moro aqui em Araraquara, tenho 33 anos, sou trabalhadora sexual já tem 3 anos, comecei com 30. Sou estudante de Ciências Sociais pela Unesp, muito orgulhosa por isso. Eu também faço parte da Articulação Nacional das Trabalhadoras Sexuais, a Amprosex. Eu trabalho com a parte de comunicação e redes sociais da articulação. E eu estou muito assim orgulhosa com o trabalho que eu estou fazendo de ativismo, que eu estou vendo as meninas da Amprosex fazendo. Além de tudo, também sou criadora de conteúdo. Eu faço criação de conteúdo para as redes sociais e também faço. Eu posso falar pornô? Fica à vontade aqui. Posso. O YouTube, tudo que você falar relacionado a isso, eu ponho alguma coisa pro YouTube Sim, entender alguma coisa é ou outra porque faz coisa. parte do trabalho, né? Mas eu também não Mas quero pode falar. ficar. Não, não, não fique se prendendo, não. Fale à vontade. Ok, eu sou criadora de conteúdo para as redes sociais, já, como eu falei no começo, eu já tenho 5 anos que eu faço Instagram, agora TikTok, e também eu sou criadora de conteúdo adulto, eu faço criação de conteúdo pornográfico para a minha rede social de assinatura, que é o meu Privacy, né? Quem quiser me achar aí pelas redes sociais, Instagram e TikTok, é o @coisas de dileta, para quem quiser procurar, e no Coisas de Dileta do Instagram, você já vai achar a Artemis ali no link, para quem quiser ir lá conferir o meu Privacy, tá? Ó, muito bom. Bom, todas as informações que ela falar, eu só não posso deixar o link do Privacy na descrição porque é o YouTube, né? Não, eu entendo, mas o homem, ele vai atrás, fica Vai. tranquilíssimo, que ele precisa de minimamente de detalhes ali, eles vão me achar, fica Eu tenho um amigo que ele acha as atrizes que ele quer ver pelo Google Links. sim.
Os Então, homens, eles vão até a porta do inferno atrás desses conteúdos. Fica tranquilo, a gente ajuda, mas eles fazem um trabalho bem bonitinho. bom, vamos começar primeiro falando um pouquinho sobre. A gente tem uma pauta e tudo mais, só que assim, eu sou muito. Eu sou meio disléxico, então eu vou num assunto da pauta, eu vou num assunto que a gente conversa aqui no momento. Eu queria falar um pouquinho sobre esse movimento, que é a mudança da visão de criadoras de conteúdo adulto e de atrizes pornô para um movimento de profissionais do sexo. Para deixar o mais claro possível que isso é um trabalho, isso é profissional e que existe essa separação por exemplo, da dileta pessoa física e da dileta pessoa jurídica. Explica um pouquinho o que é esse movimento, o que vocês buscam e qual que é essa diferenciação para profissional do sexo. A nomenclatura profissional do sexo, ela não é recente, né? Mas ela está sendo agora começando a ser usado porque nós estamos realmente, nós trabalhadoras sexuais que estamos presentes nas redes sociais, estamos hoje trazendo informação para o grande público, né? Porque a gente tem que entender que o trabalho sexual ele é um trabalho marginalizado e isso separa, cria um vácuo assim de informação onde as pessoas elas têm uma ideia fantasiosa sobre o que é o trabalho sexual, né? E quando você chama isso de trabalho sexual, você coloca isso num outro patamar, você traz isso para um lado mais profissional, você tira a marginalização daquilo, porque é um trabalho, né? A gente, dentro da Amprosex, e eu ali nas redes sociais, outras colegas de trabalho, né? Fazemos esse movimento de levar informação para que as pessoas, elas tenham uma clareza sobre o que acontece, né? Então você tira a mística e traz uma coisa mais concreta e mais realista para aquilo, até para quem está entrando também, né? Porque as pessoas que vão começar nesse trabalho, eu vou falar aqui de mulheres e mulheres trans, mas homens também fazem parte, né? Essa ideia ingênua que as pessoas têm sobre o trabalho sexual, essa ideia desconexa, causa nas trabalhadoras, muitas vezes, um choque, né? Porque você tem uma ideia de que você vai começar a atender os clientes e vai ser só sexo, e vai ser fácil, é um dinheiro fácil, só que é um trabalho. Ele exige do seu físico, ele exige do seu corpo, ele exige do seu tempo, Sua energia. da sua energia, você tem que ter conhecimento, não é só você chegar e abrir as pernas. Então, esse movimento das mulheres que estão hoje nas redes sociais falando, não só elas, mas os movimentos também de outras trabalhadoras, movimentos sociais mesmo, né? A gente está nessa campanha de mostrar esse lado mais profissional e mais sério do trabalho sexual e trazendo isso também, trocando as palavras, porque é importante. Porque, querendo ou não, a prostituição, ela tem um peso. Um estigma, né? Um estigma. E eu não tenho problema nenhum com essa palavra, vou ser bem sincera para você. Eu falo, eu sou prostituta, eu trabalho com prostituição. Para mim, não tem problema. Só que ela é uma palavra carregada para a sociedade. Então, a gente está querendo trazer, mostrar para a sociedade o trabalho sexual de uma forma séria, e isso passa também pela transformação do nome, né? As pessoas até ficam bravas, às vezes a gente fala de job. Na internet isso ficou muito difundido, e eu acho isso importante porque ele acaba tirando um pouco o peso do estigma que a gente tem, né? Com puta, com prostituta. E assim, as meninas que trabalham com isso, a gente se trata assim, a gente fala, não é algo que é para nós difícil, mas como eu disse, Pra a sociedade tem né? um peso. Eu acho engraçado porque, primeiro, eu acho que quem ficou muito puto com esse negócio de falar que as minas que faz programa, por exemplo, é do job, foi o pessoal de publicidade. Porque publicidade tem muito isso de, a gente fez um job. Aí eu acho que bateu neles, eles Você ficaram... sabe que já me falaram que é de alguma música de funk que surgiu. Eu não, quando eu cheguei já estava aqui, assim. Então, eu já conheci publicitários, normalmente eles falam, nossa, peguei um job e tal. Eu acho que vem de outras. eles se revoltaram trabalhos. porque roubaram o job deles, né? Menino, que o povo ficou bravo porque nós tava usando o job. Gente, por favor. Não pode. A gente não tá brigando, todo mundo pode usar job. Eu... E você vê como que é a marginalização, né? A gente, a partir do momento que começou a usar job, teve uma galera que ficou revoltada. Mas é o que acontece com a marginalização, né? A gente, tudo que é nosso fica, apesar de
despertar interesse, gerar lucro, gerar grana, ainda assim as pessoas elas têm um amor e um ódio, né, ali. Elas querem saber, mas elas não querem ser comparadas àquilo. Eu adoro o nome puta. Porque eu acho que é curto, direto e pra homem, que é o que mais consome, é muito simples. É muito. É isso aqui, pronto. Não precisa ficar se explicando. Sim, só que aí a gente volta naquela, né? Traz todo um peso. Então, por mais estigma. que para nós, não, exato, por mais que para nós não seja um problema, quando vem de fora de uma pessoa que tá com maldade, que tá colocando a gente como uma pessoa menos, na verdade, o que a marginalização faz é transformar a gente em não seres humanos. Não te desumaniza, né? Desumanizar. Então, usado essa palavra para colocar a gente nessa desumanização, entendeu? Por isso que é um problema, mas assim, o peso é para as outras pessoas. Eu entendo perfeitamente essa mudança, até para trazer para a cabeça das pessoas que é só mais um trabalho como qualquer outro. É que eu acho que o Brasil ele é tão insuportável que ele tá burocratizando até o sexo. Antes era puta, né? GP. Aí agora precisa explicar, ó, somos profissionais do sexo. O brasileiro tá ficando tão retardado que você tem que desenhar. Que nem tanto para os clientes. Os clientes não? Eles entendem o trabalho, que é um trabalho, os clientes respeitam as GPs. Assim, claro que você tem casos como uma sociedade machista na qual as mulheres sofrem na mão de homens, as putas também ficam à mercê dessa violência, mas é muito menos do que as pessoas têm ideia. Até dos próprios clientes, olha como é curioso, né? Eu tenho clientes que eles falam assim, nossa, eu acho que cliente bom igual eu deve ser pouco, né? Eu falo, pelo contrário, todos os meus clientes são maravilhosos e não é mentira. Os meus clientes, eles me tratam muito bem, eles me respeitam, me tratam com carinho, com decência. A desumanização, ela vem da sociedade, na qual os meus clientes também estão inseridos, né? Que é aquela coisa do vou falar mal para as pessoas não acharem que eu estou andando junto. Então, a gente também sofre marginalização, mas socialmente, não é pelo cliente ali dentro do quarto, é muito pelo contrário. Eu tenho clientes que me trazem presentes. Eu ganhei um colchão de um cliente semana passada, eu ganhei uma fonte de um cliente, eu ganhei um catador de sonhos que o cara fez com a mão para mim. Então, assim, chocolate, fruta, ganhei manga semana passada também. Então, assim, os clientes, eles tratam a gente muito bem. A marginalização, ela vem de fora da sociedade. Isso é bizarro porque, assim, o Brasil está entre os 4 ou 5 países que mais consomem pornografia no mundo e é um dos países considerados mais conservadores também. Então, é uma dualidade muito grande, né? Você acha que é interessante, né? A gente tem, por exemplo, se você pega historicamente... Isso sempre aconteceu, né? Se você volta, por exemplo, na Roma Antiga, onde você tinha os lupanários, tinham nomes, é muito difícil para mim, mas assim, tinha a garota de programa. As profissionais Roma, da época. Da época, ela já era marginalizada, já era vista como ruim, já era... E a sociedade super... conservadora. A mulher não tinha nem nome. Você imagina, você nascia mulher, você ganhava o nome do seu pai. Nossa. Então, assim, mas você tinha altas... por exemplo, a cidade de Pompeia, que foi soterrada pelo Vesúvio, ela era conhecida como uma cidade de prostituição. Tanto que você tem vários prostíbulos lá, que são os lupanários, né? Vários prostíbulos. Então, historicamente, mesmo sendo repreendido, sempre teve muita procura. A gente volta mais agora e pega, por exemplo, a era vitoriana, você tem também as pessoas super conservadoras, o talo do conservadorismo, e você tinha a pornografia que era mais vendida era de BDSM. Caras eram pra frente, hein? Você tinha já BDSM, você tinha casas. Então, é muito curioso você ver essa linha do que é o conservador para o que ele faz realmente. E é a hipocrisia que você começa a notar no começo do trabalho. Quando eu comecei a atender, isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a ter noção, né? Falei, porra, cara, a vida inteira a gente escuta que puta é ruim, que puta não sei o quê, que mulher tem que ser mulher de respeito. E aí
você acha o respeito dentro da prostituição? Você vai descobrir que os homens tratam você muito bem. Melhor às vezes do que a própria esposa. Melhor. E eu vou te falar, a maioria dos clientes são homens casados. Isso não são os meus clientes, são os clientes do mercado, é feito de homens casados, né? E sim, muitas vezes os caras deixam de gastar com a esposa para gastar com a prostituta. E isso não é algo que, tipo assim, é muito comum, entendeu? É muito comum. Então, é curioso isso. É muito curioso essa hipocrisia. Por exemplo, eu já entrevistei uma garota aqui que ela faz privacy também. Só que ela é muito jovem e tal, e ela tem uma visão bem... Ela é uma pessoa super legal, mas ela tem uma visão bem rasa ainda da vida de modo geral, né? Pessoas jovens têm uma visão rasa. Eu tenho uma filha de 2 anos, e eu sempre fui um cara que consumi muito pornô. Às vezes não pra consumo masturbatório, mas eu sempre gostei de assistir. Eu sempre gostei de ver bastidores. É uma arte. Cara, eu sempre achei sensacional. Principalmente os de fora. Os brasileiros são muito fracos. Pelo menos eram, né? Das produtoras antigamente. Não tinha um roteiro. O cara chegava, pegava a mina e acabou. E aí os meus amigos vivem me perguntando: cara, e se sua filha, 18 anos, começou a fazer privacy? O que você faz? Eu falei: nada. Minha filha tem 18 anos. É a profissão que ela escolheu pra vida dela. Eu só vou preparar ela pro preconceito que ela vai sofrer. Da minha parte, ela não vai sofrer represália nenhuma. É uma escolha que ela fez. Ela tem que aprender a lidar com as consequências da escolha dela. Isso eu não posso viver por ela. Mas eu vou estar ali do lado pra tudo que ela precisar. E eu queria saber como foi de você, que entrou nesse mundo depois dos 30, que por mais que você não responda mais aos seus pais por essa questão, né, de menor de idade, mas tem aquela impressão que fica, que as pessoas falam. Como que foi pra você lidar com esse fato? Foi assim, né? Eu entrei no trabalho sexual, eu já não morava mais com a minha mãe, né? Eu tenho de família minha mãe e minha irmã. E foi um pouco complicado para falar para minha mãe, porque a minha mãe, ela tem 70 anos. Nossa. Então, assim, ela é uma senhorinha católica, só teve um marido a vida inteira. Ela transou, a família achava que ela tinha casado virgem, mas ela depois falou que não, mas ela teve assim, pouquíssimos homens. A minha mãe é uma pessoa muito reservada nesse sentido sexual, né? E a família vem assim, a minha avó também era uma pessoa muito travada sexualmente, para você ter noção. A minha avó nunca viu a minha mãe pelada. Nossa. Era algo assim extremamente rígido no sentido de não saber lidar com o corpo, com a sexualidade, tabu total. Porque isso era muito privado, né? Era muito, não é incentivado para a mulher lidar com isso, né? Então, eu já conversei com a minha mãe sobre o meu trabalho, mas foi difícil porque você tem realmente essa marginalização e isso muito cristalizado na mente das pessoas, né? Com a minha irmã já foi mais fácil. Eu cheguei e falei, tô fazendo job aí, porque é isso, eu já tava com mais de 30. Mas mesmo não morando com a minha mãe, mesmo não respondendo à autoridade mais dela, eu tive todo um cuidado de chegar e falar para ela, olha, eu trabalho com isso e eu gosto disso, eu gosto de viver assim. E a minha família me ama, me respeita, me aceita, me acolhe, entendeu? Eu sou muito feliz e privilegiada por isso, porque muitas meninas não podem ter esse privilégio de poder falar para a família, tem que fazer escondido, e esse apoio é muito importante. Eu não poderia estar vindo e pondo a minha cara, eu acho, que se eu não tivesse esse apoio familiar, sabe? Então, é difícil para a gente que trabalha com sexo, porque a gente tem família, né? E a marginalização, ela não bate só na gente, ela bate na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, né? Então é muito complicado mesmo, assim, de lidar com os dedos, assim, bem devagarzinho. Isso é bem complicado, principalmente quando se trata de pessoas que nasceram em épocas passadas e tem toda essa repressão familiar. Como que foi pra você? Eu acho que o fato de você ter começado depois dos 30 e você já tem uma bagagem de vida, uma bagagem moral, te ajudou a não sofrer essa essa dissociação de quem é a dileta e quem é a criadora de conteúdo, né?
Porque muitos jovens misturam, eles não sabem quem são eles e o que é o trabalho deles. Pra eles é tudo uma coisa só. Exato. O que acontece quando você é jovem, que você tem pouca informação, e aí você entra no trabalho sexual, porque muitas vezes é a única opção. Porque a gente tem que pensar que na nossa sociedade, principalmente quando você é uma mulher pobre, você vai ocupar quais espaços de trabalho? Setor terciário. Então você vai para comércio, você vai para fábrica, você vai para secretária, entendeu? Eu entrei no trabalho sexual com 30 anos, mas eu trabalhei desde os 19. Eu sempre fui vendedora, atendimento ao público, trabalhei em fábrica de costura. Cara, eu sempre ganhei assim, R$ 1.500. Sem expectativas de crescimento. Na fábrica de costura eu tirava menos de 1.000. Nossa. Como que você vive? Como você chega para uma mulher no auge dos seus 20 anos, ela sendo cortejada por homens, ela podendo fazer esse trabalho, falando, não, você tem que ter dignidade, vai arrumar um emprego, vai estudar como se também fosse fácil, né? Fosse fácil. A minha mãe, ela tem uma doença chamada esclerose múltipla. Minha mãe é cadeirante. Então, a vida inteira eu cuidei da minha mãe. Então, eu tinha que cuidar da minha mãe cadeirante, trabalhar em emprego merda, né? E aí, tentar estudar, eu não conseguia. Por muitos anos, me recriminei porque eu não conseguia fazer faculdade, sendo que era, tipo assim, impossível. Você trabalha numa rotina difícil, ganhando pouco, exaustivo. Aí eu tenho mais o adicional da minha mãe, mas você pode pôr mulheres aí com crianças, família, né? E aí você vai chegar para essa mulher e falar assim, olha, você tem que ter dignidade. Sendo que o que a sociedade reserva para a gente é esse setor, é esse trabalho, é essa posição de submissão, de salário mínimo, de subemprego. Não que o trabalho sexual não seja um subemprego no sentido de não precisar de especialização, faculdade, mas você consegue ter uma vida digna, ganhando bem, trabalhando, tendo tempo, porque não é fácil. Eu costumo falar, é um dinheiro rápido, mas não é um dinheiro fácil. Então, para uma menina que está aí no auge dos seus 20 anos, 21 anos, muitas vezes ela tem algum contato, ela vai entrar nessa vida, porque é realmente uma opção que faz sentido. Você tá, por exemplo, você pega uma mulher com filho, o cara sai de casa, ninguém vai cobrar esse cara. Ninguém vai apontar o dedo para o cara que está abandonando a família e vai falar, olha, você está abandonando sua família. Mas a mulher que precisa fazer para sustentar, eu tenho amigas que pagam faculdade das filhas. A própria Elisa Sanches paga a faculdade da filha dela. A gente teve uma reunião de letramento com ela no começo do mês. Foi muito legal. A Elisa Sanches é maravilhosa. E ela falou, cara, eu pago R$ 6.000 de faculdade para minha filha. Como que ela pagaria, né? Minha que tá pagando medicina para a filha. Aonde que nós, pessoas pobres, vão poder ter o acesso de pagar uma faculdade? Você entende? Então, isso é muito forte, né? E aí você chegar para essa mulher e apontar, você não é uma pessoa digna. Foda-se. Cara, eu tô vivendo bem, eu tô estudando, eu tô comendo bem, eu tô tendo tempo de qualidade, sabe? Então, é muito difícil você competir com isso, sabe? Essa parte de você não tem uma vida digna. Eu sempre odiei essa questão de ficar tentando julgar as escolhas dos outros. Eu acho que cada um tem liberdade de escolher e eu não tô aqui pra ficar apontando o dedo e falando, olha, eu acho que você não devia fazer isso. Eu sei o que eu não devia fazer. O que você vai fazer da sua vida ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Assim, eu sempre tive uma visão muito aberta, principalmente pra questão de trabalhos sexuais, porque no meu ponto de vista não faz muito sentido você transar de graça. Cara, eu vou falar pra você, na minha concepção não faz nenhum sentido. Assim, não faz sentido. Assim, a não ser que seja, por exemplo, tem caras que são muito bons de lábia ao ponto de que o cara consegue te convencer. Do tipo, fala, cara, você foi tão legal que eu acho que você compensa. É uma minoria? É uma minoria. Mas pra mim nunca fez sentido do tipo assim, a filha de fulano tá fazendo um programa. Nossa, ela é muito vagabunda. Eu falo, por quê? Porque ela tá cobrando pra transar. Fala assim, tá, mas
Se o cara não pagar diretamente, o cara vai chamar ela pra sair, vai pagar o restaurante, vai pagar a bebida, vai pagar o Uber pra no final transar. Eles Pra só esperar tiraram. e ser cobrado que ela transe com ele. É, só tá criando uma pressão social que não faz sentido. Só estamos tirando o intermediário e estamos falando, você quer me comer, eu sei que essa é a sua intenção. Eu te dou, mas o que você gastaria no jantar, você já me dá na minha mão e eu faço um uso melhor desse dinheiro. Não, jantar e nada, me dá aqui Você o vai me Pix. pagar uma lasanha que eu nem gosto, deixa que eu como na minha casa, eu nem queria a Nem sua... queria ver sua cara. Ah, então vamos Sobre resolver isso. logo isso aqui. E não só isso, a gente tem que pensar que hoje o feminismo ele trouxe para nós um poder sobre a nossa vida, né? Sendo mulher. Sempre existiu a prostituição e quem se beneficiava até então dessa prostituição era quem cafetinava essa mulher, né? Uhum. Porque é muito difícil você trabalhar com isso tendo antigamente tendo um machismo tão grande, um controle tão grande sobre o corpo da mulher. Então, hoje também o que a gente tem, depois as ondas que tiveram do feminismo, é a gente também tendo controle sobre o nosso corpo nesse sentido. Então, quem está ganhando hoje com a prostituição, muitas vezes é a mulher mesmo, entendeu? A gente trabalha no site, a gente trabalha para boate, mas o dinheiro está ficando na mão dessa mulher, né? Porque a procura sempre existiu. Uhum. E sempre vai existir. Sempre vai existir, é culturalmente. Então, a gente hoje está com dinheiro na mão da mulher, tanto no trabalho sexual presencial quanto no online também, né? Você vê hoje muitas discussões sobre o problema da pornografia que gera vício. Só que muito desse papo ele é recente, ele é feito porque quem está ganhando hoje o dinheiro é a mulher. Uhum. Né? Quando Então, quando tava na mão do homem, não tinha enquanto a problema. mulher estava ali sendo explorada pelas empresas, pelas empresas de vídeo. Agora que ela tá. Mas você pode ter um vício em pornografia, que não sei o quê. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses discursos onde coloca a mulher no lugar de criminosa, no lugar de ser a manipuladora, a que tá, sabe, de alguma forma tirando vantagem, sendo que a gente hoje tá ganhando o que é nosso. Né? Eu acho isso um pouco bizarro, porque assim. Cara, é só sexo. A gente cria um baita problema na questão do. Tem um cara que quer pagar e tem uma mina que tá cobrando. É livre mercado. É só deixar. Você acha errado, não pague. É muito simples. Então, Hope, agora eu vou explodir sua cabeça, porque Meu nome é Marcelo, tá? Roupa porque eu precisei criar esse e-mail aqui. Ok, Marcelo. Eu ia perguntar como você quer que eu te chame. Não, Marcelo mesmo? É, Marcelo. Okay. É que se falar roupa, aí daqui a pouco o pessoal vai ficar. Quem é esse Hope que ela tá tanto falando? Vai pegar, o menino vai pegar, meu mano. Fudeu. Ok, Marcelo. Vamos lá. Eu perdi a linha de raciocínio que você tinha falado, desculpa. Sobre ser simplesmente um cara que quer pagar e uma mina que tá cobrando. Então, o sexo, né? Que você falou, putz, sexo é uma coisa. Cara, eu vou te falar uma coisa que, inclusive, eu tô estudando agora. Eu tô lendo um artigo. Sexo é poder. O controle do sexo é o controle do poder. Eu sou casado, sei bem disso. Não só para o homem, mas para a mulher também. Então, a gente tem que pensar na sexualidade não só como algo banal que a gente transa e goza, mas sim a gente conseguir enxergar todas as coisas que a gente não enxerga, que estão ali manipulando a gente. Então, quando você fala do controle da sexualidade, você está falando de alguém que está controlando o poder. Né? Hoje a gente tem uma sexualidade como? Branca, hétero, entendeu? Então, esse tipo de sexualidade é o que a gente tem de normal. Uhum. Isso é poderoso, né? Não é à toa que se tem a heterossexualidade e a monogamia, por exemplo, como sendo coisas... Padrão. Por quê? Porque isso favorece o sistema que a gente vive, tá? Então, quando a gente fala de sexo, eu nem ligo que outra pessoa... Mas tem alguém que liga. E por mais que você não conheça, é poder. Sexo é poder. Controlar o sexo é você controlar esse poder. Então, quando você marginaliza as trabalhadoras sexuais, não é porque aquilo é impuro e imoral, é porque aquilo é uma forma de colocar o poder. Entendeu? Quando você coloca a mulher, que é garota de programa, que trabalha com o seu corpo, que está ganhando dinheiro, no local de marginalização, você manda um recado para as outras mulheres.
me obedece, seja submissa, trabalhe pelo salário mínimo, senão você vai ser puta. Não tá funcionando, né? Tá funcionando, mas você entende como isso não é Uhum. algo só, é algo que realmente controla a É uma gente. ferramenta de controle. Muito forte, é uma ferramenta de controle muito forte que a gente não tem noção, que a gente começa a ter noção quando a gente começa a estudar sobre, sabe? Então é algo que passa despercebido. É E é para quando. passar despercebido, é para que as pessoas pensem que isso não tem importância. Porque se como todo mundo começar a achar que isso é importante, vão começar a querer pensar sobre isso. Né? Uhum. Então a gente coloca o sexo como algo banal, não importa, porque é para ser. Porque se a gente pensar muito, o bagulho fica doido, é revolução. Aqui, ó, revolução. Jones Manuel na parada já. Não, quando eu falo assim, que eu não me importo, é que eu acho que a sociedade tem tantas outras coisas que elas deveriam cobrar, principalmente moralidade, que o sexo não tem que ser moral. Não tem que ter moralidade no sexo. Você não tem que exigir. Você não deve pagar por sexo. Cara, a gente paga por tudo. Então por que o sexo não pode ser capitalizado? Tudo pode. Exato. Se tem num sistema que não faz sentido a marginalização da prostituição, é o capitalismo. Né? Porque você está ali tirando Você tá o tirando. lucro do seu trabalho. Pois Você... mas ainda assim, porque ele passa por isso, por essa ferramenta de controle, né? Então, eu não vou deixar a mulher livre para ganhar dinheiro com o próprio corpo dela e também ela achar que ela pode fazer qualquer coisa, ter o controle sobre o corpo da mulher. A mulher ter o controle sobre o corpo dela é algo muito poderoso. Uhum. Tão poderoso que isso precisou de uma perseguição e uma fantasia de bruxa para conseguir romper. Porque se a gente volta nas caças bruxas, lá 1700, 1700, se eu não me engano, 1600, 1700, não, se você para pensar, vamos pensar, cara, não eram bruxas. Quais as mulheres que eram mortas nas fogueiras? Eram mulheres que não se deitavam para o sistema, não concordavam em liberar as suas terras, porque a gente tem que pensar que o capitalismo, ele não surgiu sendo bonzinho. Ele surgiu em cima de roubar espólios, roubar terras, colocar cercas nas terras que eram abertas, entendeu? E quem se revoltava com isso foi massacrado, inclusive as mulheres que sabiam que porque assim, o capitalismo ele vai colocar a mulher nesse sentido de ser um útero, ser uma mão de obra barata, ser quem vai criar a próxima geração gratuitamente, né? Porque filha da mulher, é a mulher que vai cuidar de graça, né? Então, para que isso acontecesse, teve que haver uma grande pressão. Então, se tem as caças às bruxas, se tem as fogueiras, né? E que eram mulheres que não concordavam com o sistema. Eram mulheres que sabiam trabalhar com plantas, eram mulheres que eram saudáveis, porque elas sabiam medicina, sabiam a importância da limpeza, tinham gatos. Cara, na Idade Média, o gato preto era colocado como um símbolo diabólico. Mataram milhões de gatos. O que aconteceu? Peste negra. Porque aumenta os ratos. Quem não sofria? Quem tinha rato ou quem tinha gato, né? Porque então você vai colocando tudo isso dentro de algo que é para cercear, né? menosprezar e para colocar a mulher ali nessa situação de submissão. E isso passa também pela prostituição, né? Marginalizar um dos únicos jeitos da mulher conseguir uma boa grana, além de ela aceitar que ela vai ser uma boa mulher, uma boa esposa, ela tem que se deitar com um homem só, ela tem que dar filhos legítimos para aquele homem, porque se ela se deita com mais de um homem ou dois, antigamente, hoje a gente tem o DNA, mas antes você não tinha como saber se o filho era seu ou não. Era o famoso tiquinho, né? Tiquinho de um, tiquinho de outro. Pois é, então você ser uma mulher de respeito não era só algo moral, mas era uma garantia para o seu marido que você teria filhos legítimos. E assim ele conseguiria passar a terra dele para os filhos legítimos dele, não para um filho de outra pessoa. Então, tudo isso você vai costurando na trama da marginalização. Isso é estranho. Assim, eu não gosto muito desse discurso porque eu sou totalmente contra o discurso Red Pill. Não é que eu sou contra o meu discurso. A minha vida é contra. Eu casei com uma mulher 8 anos mais velha que eu, que já tinha 2 filhos de um casamento antigo, 2 filhas.
E aí a gente tem uma filha. Então, assim, tudo que os caras Red Pills pregam, eu fiz exatamente o oposto. E eu tô muito bem, tá? Tô muito bem e tal. Então, assim, casem com mulheres que têm filhos, tá? Não tem problema nenhum isso. Eu queria falar com você agora um pouquinho pra gente ir sobre os bastidores da criação de conteúdo. Depois a gente volta nesse papo mais cabeça, tá? Mas vamos entregar logo com o punheteiro que aí ele já sai daqui, Claro, tem né? muita curiosidade, muita coisa. O trabalho sexual, ele é incrível. Eu sou apaixonada e é muito rico de experiências, de conhecer Uhum. pessoas. Pode mandar, pode mandar. Só pra deixar claro, tá? Os melhores pornôs que eu já assisti na vida, falando em qualidade técnica e de cena, são os pornôs gay e trans. Cara, assim, são os melhores. Tem um puta de um conteúdo, tem uma história. E aí a pessoa vem e conversa. Não é aquele negócio hétero que. Na verdade, a gente só quer ir lá e ver a ação. Mas, cara, é muito bem construído. Tem falas. Você tem noção que tem filme pornô que tem falas? Eu tenho amigos que eles acham que as atrizes são até mudas. Você sabe que eu gosto muito de assistir conteúdo pornô lésbico. Uhum. São os meus favoritos, porque eu vejo mais. Também é É porque eu feito pra trabalho com você, isso. né? É feito pra mulher nesse tipo de conteúdo, não é? Cara, o conteúdo pornô hétero é muito chato. É muito chato, eu não gosto. Eu gosto de assistir o conteúdo lésbico porque eu acho que é mais real, mais realista, um tesão maior. Mas assim, cara, o pornô, ele é uma encenação. Vamos quebrar agora A magia. a ideia dos punheteiros aí, de que a atriz pornô tá 24 horas com tesão. Não, gente, filme pornô é fingimento, sabe? Assim, então é algo que é muito. É feito com muito cuidado, sabe? Claro que você tem criações com menos orçamento, mas você tem que pensar que, assim como qualquer filme, o orçamento que vai mandar. Então, às vezes, você tem uma produção de conteúdo gay com um orçamento melhor, então você vai ter uma qualidade maior aí. Mas o pornô mesmo, gravado em estúdio, ele é algo que tem muito cuidado. Então você tem, por exemplo, a última vez que eu fui gravar em São Paulo, e foi muito interessante, eu gravei com mais duas meninas e um cara. A gente fez uma cena em 4 pessoas. E assim, muita gente que pode estar assistindo aqui nunca fez uma homenagem, mas, gente, as coisas que vocês não imaginam da homenagem é que dá trabalho, porque é muita gente ali para É coordenar. muito peito, muita É muito bunda. peito, é muita buceta, então é difícil. E aí, dentro do estúdio, você tem o jeito certo de fazer a cena. Não é, ai, como que funciona? Vou ligar a câmera aqui, todo mundo vai se comer? Não, não é assim. Você tem o roteiro que você vai seguir, você tem o cortes das cenas, né? Então a gente vai fazer, vamos fazer aqui 5 minutos, você chupando ela, ele metendo em você, e aí vai se conectando, né? Nessa cena que eu fiz, eu tô falando assim, Uhum. mas a ideia é sempre essa. Então você tem todo um preparo antes. Câmera tá pronta, limpa a lente, luz tá certo. O estúdio que eu gravei em São Paulo da última vez, fechado acusticamente, iluminação de qualidade. A câmera que gravou a gente era uma câmera de 50 mil reais. Você entende? Então, assim, tem um investimento ali. O pornô, ele é uma arte. O pornô, ele é algo que É uma você indústria, cria. né? É uma indústria e é algo que é criado, né? Não é algo que, tipo assim, é igual o trabalho sexual. Muitas pessoas têm uma ideia de, tipo, eu só vou abrir as pernas e tá certo. Não, cara, o trabalho sexual, ele é muito, muito amplo. Ele vai desde a hora de você negociar com o seu cliente até a hora que você vai atender ele, de você deixar ele confortável. O filme pornô também. Você tem que estar ali lidando com as pessoas. E foi, assim, uma experiência, posso te falar, incrível. Eu sou uma amadora, tá? Até hoje, assim, eu não me profissionalizei no pornô. Eu crio meus conteúdos, eles são bem igual você falou, assim, gravo, ligo e Tem mando vida ver. Nem real. edito, não edito, eu mando assim, uma coisa bem mais realista. Mas ainda assim tem técnica, né? Tem o jeito certo de você filmar a pessoa, porque tem o interesse do que o cliente vai ver. Então não é Uhum. feito de qualquer jeito e não é feito
no auge do seu tesão, É sabe? Muitas literalmente vezes um a gente trabalho. não tá com tesão ali. Eu não tô com tesão de atender meus clientes, mas o trabalho sexual, ele é outra parte, ele não tem a ver com tesão, porque eu acho que a gente tem que ter um tesão de vida, de fazer as coisas, mas não está ligado diretamente à sua atração sexual. É realmente algo que você está encenando ali, né? E eu, mesmo amadora, eu ali, imagina, com as atrizes que já trabalham com isso, eu fui convidada pela minha amiga Lady Milf, ela é bem conhecida no Que meio. ótimo nome. É incrível, adoro ela. E aí, cara, foi assim incrível poder ver as meninas trabalhando. Meu, que desenvoltura, que maneiro, que legal, sabe? Você vê a pessoa ali dominando a cena. Porque eu ali, amadora, eu fiquei, posso chupar aqui, mole? Desculpa, vou te pegar aqui. Com licença, Com posso. licença, eu vou enfiar a língua no seu grelo. Mas Cara, as meninas já tirando. eu tô pensando agora se o Spotify vai deixar eu subir esse episódio aqui. Você disse que eu podia Pode falar. falar, depois o editor sofre, que no caso sou eu. No caso é você, eu vou tentar, Não, não, fica à vontade, fica à vontade. Mas é isso, sabe? Então você tem todo um jeito certo de fazer a coisa, e quando você é profissional, é visível assim o quanto que a pessoa tá ali encenando, fazendo o trabalho dela e preocupado se a cena tá dando certo, se as coisas, né? Todo mundo ali no meio, no estúdio, tá preocupado se tá pegando certo, tá bonita a cena, vai ter que refazer, sabe? É muito Porra, você sério, tem né? que refazer o bagulho, sabe? Assim, é muito difícil, é muito minucioso, né? O profissional, ele é, mesmo o amador mesmo, ainda assim você tem coisas que você tem que seguir. O público é exigente, Ainda mais hoje em dia, com sabe? tanta oferta, né? Pois é, pois é. Então você tem que ter sim um conhecimento específico se você for. Então tem muita gente, cara, até hoje que me manda mensagem. Ai, quero abrir um OnlyFans, você acha que vai dar certo? Cara, você tem conhecimento sobre a área que você quer trabalhar? Você pesquisou, você sabe como é feito, você sabe como você vai vender essa assinatura? Porque para você criar lá um perfil e botar 4, 5 fotos, 3 vídeos, você não vai sobreviver. Para você sobreviver trabalhando com isso, ganhando dinheiro com isso de maneira constante, é preciso disciplina, é preciso conhecimento, é preciso entender seu público, entendeu? E são coisas que a maioria das pessoas não entende, também por culpa da marginalização, de achar que é feito de qualquer jeito, né? Então, o trabalho sexual é só abrir as pernas. Pornô, eu vou ligar a câmera, fazer um vídeo aqui e vou ganhar 10 mil reais por mês. E aí, o que acontece? A pessoa entra nessa, sai queimada, que a buceta da mina vai para todo canto da cidade, principalmente se é cidade pequena, não ganha dinheiro, E acha que. aí fica com depressão. Eu fui trabalhar com isso, me deu depressão. Não tô falando, não tô desmerecendo, mas assim, muitas vezes o que acontece é que a pessoa não entra nessa vida não sabendo o que tá fazendo. Por culpa da falta de informação e da ideia de que vai ganhar dinheiro fácil, sabe? Mas não é um trabalho muito sério. E é isso que a gente faz, tanto na articulação da Amprosex, quanto nas redes sociais, com o trabalho de ativismo, é trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Falar, filhinha, calma aí, você vai... Para onde você, né, que nem tem muita menina, eu quero começar no job, não sei o que, tá, mas você quer começar por quê? Você sabe onde você está se metendo? Qual que é a sua cidade? Tem uma mina que me mandou mensagem esses tempos atrás, falou assim, eu quero fazer escondido do meu namorado, o que você acha? Assim, você quer morrer? Amiga, você quer virar a camisa da saudade? Porque não dá, cara, como que você vai fazer escondido do seu namorado, sabe? Então, são umas ideias que eu falo que são infantis. A própria pessoa marginaliza o que ela quer fazer, né? Muitas vezes, muitas meninas que entram no trabalho sexual, elas mesmas, elas acabam se culpando e levando essa marginalização para dentro delas. Então, elas sentem culpa do que estão fazendo, não entende o trabalho ali, o que está fazendo, o que é necessário, sabe? Patina muito até conseguir ganhar dinheiro, ou às vezes desiste antes de conseguir, porque tem outra coisa, né? A galera fala assim, eu vou virar garota de programa porque eu quero ganhar dinheiro. Cara,
Não é tão fácil assim ganhar dinheiro com o job, principalmente hoje com redes sociais, onde você tem tanta informação, tanta gente fazendo, né? Aí Uhum. é isso, muitas vezes você entra nesse trabalho e você não consegue cliente, você fala, ai, as meninas que estão mais novas estão roubando os meus clientes, ai, ou tem muita oferta, tem muita mulher no mercado e eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Talvez você não consiga ganhar dinheiro porque você não tem conhecimento para fazer aquele trabalho. Entendeu? Porque às vezes você realmente achou que é só abrir as pernas, e aí quando você começou a atender seus clientes que eles não voltaram, você não entendeu por quê. Aí você bota a culpa no outro, aí você bota a culpa. Você entende? Só que o trabalho sexual é algo sério. Se você quer viver disso, você precisa ter conhecimento, você precisa ter investimento, você precisa investir em você precisa investir em site. Se você vai para uma boate, você vai ter que comprar roupa, maquiagem. Né? Não é de qualquer jeito. Como que você aborda o cliente? Como que você negocia? O que você negocia com esse cliente? Qual que é o valor que você dá para você, para o seu serviço? Entendeu? Então, são coisas que as pessoas não têm noção. Elas não pensam nessa parte realmente do trabalho, né? Sim, porque é isso, é um trabalho. Então, você tem que ter aquilo muito certo na sua cabeça. Eu quero fazer isso. Você pode entrar pela grana. Eu comecei no trabalho sexual online, né? Eu comecei lá em 2021 fazendo um OnlyFans e depois, no final de 2022, eu fui realmente para o presencial. Primeiro como dominatrix e depois como garota de programa fazendo sexo, porque tem isso, você pode escolher também, né? Não é porque o cara tá pagando que ele vai fazer o que ele quiser. Você escolhe os serviços que você quer fazer. Então, eu entrei pela grana, mas eu já conhecia o trabalho sexual, eu já conhecia meninas, né? Então, eu já tinha um contato pelo OnlyFans que me propiciou não só conhecer outras criadoras, mas conhecer GPs também. Né? Então, você já tem uma noção. Agora, se você entra nesse mundo sem noção nenhuma, é muito difícil. Você vai apanhar muito e tomar muito golpe até se aprender. Bom, então vamos lá. A Dileta entrou na criação de conteúdo aos 30 anos, né? Se encontrou ali, tudo mais. E aí você falou que o seu namorado vai editar os seus cortes. Então quer dizer que garota de programa e criadora de conteúdo mais 18 tem namorado? E olha, e você tem tatuagem Olha, de borboleta? Seu namorado, sabe que eu não então. tenho tatuagem de borboleta, mas eu vou fazer uma. Tá vendo, Ryan Santos? Não, tem que Você. fazer para colocar esses homens longe, né? Mas assim, no final eles não ligam, eles pagam e, né? Porque é o que acontece. Como que o Mas seu namorado liga com a sua profissão e como que ele lidou no início, quando vocês começaram a se conhecer? Ele já te conheceu dentro do que você criava ou ele não sabia e descobriu depois e como que se desenrolou isso aí? então, primeiro voltando, né? Sim, garota de programa tem namorado, pode ter namorado, tem família, a gente tem uma vida. E, cara, é muito interessante, porque toda vez que eu falo de que eu tenho namorado, é a primeira pergunta que vem, mas ele não liga, Ele não né? liga Porque de ser corno? primeiro que assim, eu tenho uma relação aberta, eu não sou uma pessoa monogâmica, mas dentro desse combinado que eu tenho com meu namorado, ele entende que é um trabalho, né? Então ele sabe que eu tenho a deusa Artemis e eu tenho a Dileta. Uhum. E eu me relaciono sexualmente com outras pessoas, mas não é uma relação que envolve sentimento. Se relaciona por dinheiro. Por dinheiro totalmente, né? Então ele entende isso e ele sabe que a minha história, né? Porque eu vou falar bem sincero para você, Marcelo, se eu não estivesse trabalhando com sexo, eu estaria trabalhando para alguém numa loja. E não desmerecendo, eu trabalhei em shopping. É fodido, mano. Eu trabalhei também, eu desmereço sim. Vocês estão errados. Vamos procurar outra coisa pra fazer da vida. Tamo errado. Não, cara, é muito difícil e às vezes é a única opção. Então ele entende que eu tenho o privilégio de trabalhar com algo que vai me dar chances de ter um futuro. Pô, eu tô fazendo faculdade agora e realmente você tem que conviver para você entender, mas é muito para mim distinto o meu trabalho do meu Da sua vida. relacionamento. São coisas completamente diferentes. Eu já tive uma. Desculpa te cortar. Eu já trabalhei como câmera
Eu ajudei uma moça a entrar nesse mundo, na época do que o Privacy não, o câmera privê tava muito famoso e ela queria entrar. Cara, eu gravei vídeos dela onde ela, né, fazia as coisas e meus amigos falavam assim: "Nossa, mas você não ficou excitado?" Eu falei: "Cara, por incrível que pareça, não." Porque eu coloquei tanto na cabeça que era um trabalho que eu tava preocupado se a câmera, se eu tava filmando direito, se tava pegando o ângulo certo, se ela tava fazendo do jeito que tinha que fazer, que você nem percebe que tem uma mulher nua na sua frente. É exatamente É isso, essa bizarro. separação que acontece, entendeu? Eu trato meus clientes com muito carinho, respeito, eu falo sempre isso para eles, e é parte do trabalho da garota de programa, mas é um trabalho. Eu tenho clientes que estão comigo já há muitos anos, mas é um trabalho, não é um relacionamento, entendeu? É um serviço que eu presto, eu sou uma prestadora de serviço. Então eu faço o meu trabalho, atendo meus clientes com muito carinho, com muito respeito, mas acabou ali. Eu Uhum. não levo para casa, eu não levo para mim, eu não carrego isso para mim. Não sai pra tomar um suco, comer um Big Mac. Não, a não ser que esteja pagando pelo meu tempo, eu não saio com os meus clientes. Apesar que eu tenho amizade com alguns, a gente troca mensagem, mas é isso, Eles amigos, entenderam o amigos, limite, né? negócios à parte, Quando, entendeu? quando, quando o outro lado entende o limite, fica um pouco mais fácil, né? E eles entendem, viu? O homem entende sim quando a gente coloca essa. É que tem que colocar essa linha, né? Porque eles, homem, eu vou falar no sentido geral aí, não estou falando de você, Marcelo, não estou Não, falando mas de se ninguém deixar, a gente vai específico. sempre tentando cavar um pouquinho mais. Ai, o É, limite é porque fala assim, aqui. ai, homem. Não, mas eu não sou assim, não estou É, falando de é você, sim, calma nós lá. somos todos iguais. É mais Todos. o homem social mesmo. Então, esse homem que é o cliente, ele entende. Ele também entende que a gente está ali fazendo um trabalho e eles são curiosos, eles perguntam. Eu falo muito sobre o meu trabalho, até porque eu gosto também de falar bastante. Então, às vezes eles chegam aqui, eu fico. Blá, 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 blá. Ou seja, não é porque uma mulher que trabalha com sexo que ela não é uma mulher, tá? Ela também gosta de falar. Ah, não, a Ela gente tem fala, a todos gente os escuta requisitos. também, mas eu falo bastante. Normalmente a gente vê o pessoal falar que garota de programa, eu já tive uma experiência com garota de programa e não foi muito bom pra mim. Foi mecânico? Não, eu brochei. É comum. Eu tinha terminado um relacionamento e eu sempre tive a curiosidade de sair com a garota de programa, eu paguei. E aí chegou lá na hora, não rolou, eu fiquei contando minha história triste de vida pra ela e ela ficou passando a mão na minha Eu cabeça. paguei, você vai escutar agora, Não, né? é ela que falou, tá tudo bem, você quer conversar? Eu falei, claro que eu quero conversar, até porque não vamos fazer outra coisa aqui, né? Exato, cara, olha isso, como a gente. E o que a sua prestadora de serviço fez é algo muito comum, porque a gente. Porque faz parte do trabalho sexual essa percepção do cliente. Eu falo, quando eu estou atendendo, eu estou 100% no tempo presente ali com o cliente. Então, eu estou ligada em tudo. No tom de voz dele, na respiração dele, no jeito que o corpo dele está. Entendeu? E eu já atendi cliente igual você, cara, que tinha acabado de ligar da namorada, fazia tipo assim, um mês, tava ali. E eu tenho cliente que brocha, eu tenho cliente que, ao contrário do que as pessoas pensam que é chegar e transar, muitas vezes o cliente tá tão nervoso ali, Uhum. ele tá com o pau mole. E A aí? situação foi tão ridícula que, assim, acho que o meu assunto tava tão chato que ela falou assim, vamos tentar de novo, e aí tentou e não foi, aí graças ao bom Deus o tempo acabou e eu voltei, fui comer no Big Mac, fui comer um Big Mac triste, pensando assim, perdi R$ 100 e tô longe de casa e não fiz o que eu tinha que fazer. Pois é, faz parte, meu querido. Isso aí é tudo comum. A gente, quando começa a trabalhar com isso, a gente começa a trabalhar com homem, né? E é muito interessante. Eu falo que quando a gente é mulher, nós somos ensinadas a olhar a sociedade como se a gente estivesse vendo um espetáculo. Então, eu estou sentada na cadeira, na frente do palco, e estou vendo o espetáculo acontecer. Quando você trabalha com sexo, você tem acesso ao que está acontecendo atrás do palco, Nos a bastidores. curtir as coisas, principalmente em relação a homem. Porque a gente é ensinada que o homem é o provedor, que é um cara tal, que ele vai amar a mulher, que ele tem sentimentos assim, assado. E o contato com o homem dentro do quarto, Na quando você, intimidade, né? na intimidade, quando você é garota de programa, eles realmente tiram a máscara, sabe? Assim, eu tenho um contato muito mais
hoje uma conexão muito mais forte com os homens, de conhecer a mente, do que eu jamais tive na minha vida. Muitas das coisas que eu acreditava, eu mudei dentro do trabalho sexual, porque a gente cria essa conexão que socialmente nós não somos criados a ter. A mulher e o homem são figuras que estão, principalmente agora, nesses tempos de Polarização. Red Pill e todo esse discurso de ódio contra a mulher, a gente está cada vez mais colocando a gente longe. E o trabalho sexual, ele, de certa forma, cria uma ponte ali para que a gente possa ter contato, e não só da trabalhadora para o cliente, como do cliente, do homem, com a gente. Profissional. Porque você tem que pensar, por exemplo, eu sou dominatrix, então eu atendo fetiches, dominação. Isso é um planeta totalmente diferente do job. E são pessoas que procuram coisas específicas e que muitas vezes eu tenho clientes que acreditam que eles são os únicos que têm aquele tipo de tesão. Por exemplo, eu tenho um cliente podólatra que antes de eu atender ele achava que ele era o único que tinha tesão por pés, de colocar o pé na boca, sendo que tem, e é comum. Eu vou te falar, dentro dos fetiches, a podolatria é um dos fetiches mais comuns do homem. Eu acredito que esse seja o mais leve. Eu já li sobre alguns e assim... Pra nós que não temos esse tipo de fetiche, é uma coisa muito estranha de normalizar. É falta de contato. Falta de conhecimento, né? A normalização, ela vem do contato, né? Então, se a gente... E é isso, muitos dos clientes, por exemplo, eles têm esse fetiche, têm esse tesão, eles não contam pra ninguém, eles não vão falar pro amigo deles que eles querem que a mulher enfie o pé na boca. Ele não vai chegar... Então esses caras não têm amigos de verdade, porque eu tenho amigos que já chegaram pra mim e falaram assim, então, eu nem pedi, a menina foi, deu uma linguada em mim e eu gostei mesmo. Cara, que beleza, que bom, eu fico feliz que isso está sendo desconstruído, porque o machismo, ele faz isso, ele cria o homem nessa cápsula. Então, ele não consegue falar sobre... Os meus clientes, eles são de 25 anos a 55, a maioria, né? Então, você vai pegando ali dos 30 para os 40, são pessoas completamente complexadas, né? Que não têm noção da sua própria sexualidade, que muitas vezes se culpam por sentir aquele desejo, de fazer aquele fetiche, acham que são as únicas pessoas na Terra que tem aquele tipo de sentimento. Se acham esquisitos, né? Se acham esquisitos, se culpam e se próprio marginalizam ali. Mas realizam o fetiche. Tem a culpa, mas tem a realização. Aí fica nessa dualidade, né? É o prazer e a culpa, uma batendo de frente com a outra. Exato, e olha que bosta, né? Sendo que é algo que é comum, só que ele não tem essa noção. Então, ele chega para mim e fala para mim, fala sobre o casamento, sobre os filhos, fala sobre o sexo, sobre os desejos, entendeu? O quarto ali, ele se torna quase um consultório. Um consultório e até um lugar que você ali ele consegue ser ele, né? Exato. Muitas vezes ele, como eu disse, o homem, ele tira aquela máscara dele de macho, de homem, do que aquilo que ele tem que performar, para a sociedade. Se torna um ser de conexão, de um ser mais de sensibilidade. Não tô falando também que é a mudança da água pro vinho, né? Mas já melhora um pouco. Cria uma oportunidade, eu diria. Tem pessoas que vão se abrir mais, tem pessoas que não vão se abrir, mas o sexo, na hora que você tá ali com o cliente, ele abre essa oportunidade de conexão que vai também da trabalhadora saber se conectar, saber receber aquele cliente, ler aquele cliente. Faz parte do trabalho sexual isso. Eu acho muito estranho, assim, meus amigos, que são amigos de verdade, a gente nunca teve pudor pra falar nada um pro outro. Então, eu nunca tive vergonha de falar quando eu tava me sentindo triste. Obviamente, por ser homem, você tem sempre aquela trava. Então, às vezes você fala, pô, tô mal, e o cara fala assim, não, de boa, vai melhorar. E a gente... Que nada, dá um sorriso aí. E a gente... eu tenho um amigo que eu mando pra ele, às vezes, assim, pô, tô triste. Aí ele manda uma foto sorrindo e fala, não, é só ficar feliz, cara. Eu falo, pronto. Estamos resolvidos. Mas você entende como que isso, de certa forma, é muito... Superficial. Superficial, exato. É aquilo que eu falo, do homem, às vezes, ele conta algo, mas ele não se aprofunda. Né? Então, a gente consegue, com o trabalho, e a gente vai se conectando com aquele cliente, vai entendendo. E para nós também, que somos criadas longe desse mundo masculino,
a gente começa também a passar a conhecer melhor e lidar melhor nessas situações, né? A gente só se aprofunda quando o assunto é o tamanho do negócio, porque aí a gente fica naquela disputa do meu é maior do que o seu, e a maioria dos meus amigos são brancos, então eu tiro vantagem disso. Mas o papo tá muito bom, mas vamos pro final, porque senão daqui a pouco o pessoal. Eu gosto muito desse tema, então. Não, e dá, meu filho, pano pra manga aqui, ó. Só que o meu sofá, ele não tá com estofado muito bom, e eu não tô afim de dormir nele hoje, ou quando sair esse episódio. Então vamos falar sobre. Eu quero te trazer aqui outras vezes. A gente está com um projeto de fazer conteúdos ao vivo, né? Para falar sobre temas de modo geral. E, claro, se você aceitar o convite, seria muito bem-vinda para voltar novamente para a gente falar de outros temas também, porque você tem um conhecimento muito mais vasto além desse mundo que você trabalha. Com certeza, meu filho. Aqui tem assunto, ó. Pode perguntar, e faz parte também do trabalho. Você conseguir conversar, né? Conversar de tudo um pouco. Ao contrário do que a marginalização leva as pessoas a criar, a garota de programa ela é muito inteligente. Sim. Porque a gente tem que dominar, cara, muitos assuntos. Imagina, você tá numa boate ali com um monte de clientes, outras meninas. Você tem que ter um papo legal, não é só o visual. Às vezes você só fala assim, vamos transar, o cara perde até o interesse. Fala, não tô aqui só. Acho que como que você vai. Não vai. Você não vai chegar num cara e falar, ai, querido, vamos transar comigo, e o cara vai. A não ser que você seja de graça. Não, de graça assusta, se o cara tá afim de uma mina. Mas então. E ela chega e fala, vamos transar, eu falo, não, calma aí. Você tá tirando o meu papel? Calma. É o meu papel te convencer. Eu tenho uma pia aqui pra eu poder ali dar uma lavada? Sim. Vamos falar sobre alguns temas polêmicos recentes que eu vi no seu perfil que você falou, até porque eu não vou trazer temas que você não falou pra não te colocar numa situação problemática. Olha, né? Se eu não souber, eu vou fazer cara de paisagem. Não, é mais a questão da ética da profissão, né? Porque falar de outras profissionais acaba também tendo aquela questão da ética. Eu odeio antiética aqui. Eu não falo mal de nenhum podcast, nunca falei mal do Podpah. Não precisa, né? Não precisa. Não. Até porque eles nem me conhecem, então nem ligam porque eu falo. Recentemente rolou uma polêmica no Twitter do nosso brother Elon Musk, né? Tio L tá fazendo um pouquinho de merda recentemente, que é o Grok, que ele estava retirando roupas das imagens das pessoas. A pessoa botava uma foto lá e pedia, me coloca de tal forma, tira a roupa de tal pessoa, e começou a escalonar. Começou a tirar roupa de primeiro mulheres famosas e tal, o que já é um absurdo. E aí foi para mulheres comuns, né, que tem uma vida normal, e partiu-se para crianças. Estava despindo e deixando crianças nuas. Qual que é a sua visão sobre isso? O que você tem a falar sobre isso como uma profissional do sexo, como um ser humano também? E quais que são as problemáticas do uso da IA no seu trabalho? Porque a IA ela está tirando algumas coisas que uma profissional do sexo normalmente faz e que ela está facilitando, às vezes, de forma criminosa também, né? Bom, primeiro eu vou falar sobre o Grok, né? Que foi um assunto aí que eu fiz o vídeo. A inteligência artificial que estava fazendo... Mas a gente tem que pensar, né? A inteligência artificial estava fazendo... Não era inteligência, eram os homens que, com a permissão do X... podiam gerar imagens a partir de só uma coisa, aqui a gente não fala X, aqui a gente fala Twitter, porque esse negócio isso no negócio do X, isso não me entra na cabeça. Tudo bem. Não faz sentido. Faz sentido. Pouco me fudendo que eu nem uso Twitter. Eu gosto de Twitter. X Você não faz gosta, sentido. cara? Eu nunca usei, não. Não, eu não gosto do Twitter, mas eu gosto do nome Twitter. Eu acho que faz mais sentido. X. Cara, X, né? É a coisa do Elon Musk. Você tá entendendo? Você tá entendendo? O cara ganha muito dinheiro, ele fica muito pirado, velho. Mas então, é um fato, uma coisa que eu puxei no vídeo. Desculpa, uma coisa que eu puxei no vídeo que eu falei você vê muito discurso de Red Pill hoje, batendo principalmente na Lei Maria da Penha, né? E o quanto que a lei privilegia as mulheres, o quanto que a lei pune os homens, né? Vamos por assim. Só que você tem uma plataforma como o Twitter que permite que homens peguem foto de mulheres que estão ali e façam elas tirarem a roupa. Uhum. E isso é feito, né? Então você, com a permissão, as coisas vão acontecendo e você vê o tamanho o quanto que as pessoas não são
corretas por livre e espontânea vontade. Aí o moralismo cai abaixo, né? Tem que esperar. Ah, mas para que ter lei, sendo que não precisa ter lei, porque senão acontece isso. Estavam tirando roupas das crianças. Por quê? Sério. Porque o aplicativo permitia isso. Isso é uma coisa que me incomoda, que assim, a culpa não é da inteligência artificial. Porque ninguém cria uma inteligência artificial pensando assim, não, as pessoas vão pegar fotos de crianças e vão tirar as roupas delas. Exato. A gente fala, né? Como eu falei, não foi inteligência artificial. A ferramenta permitia isso e não tinha nenhuma legislação que proibia. O que aconteceu? Os homens pegaram essa ferramenta e começaram a criar pornografia em cima de fotos de mulheres, seja famosa, seja anônima. Mas esse tipo de coisa começou a acontecer porque senão não se tinha uma regulamentação sobre isso. Então eu fico muito pensativa sobre o quanto que as leis são necessárias, né? A regulamentação da internet ela é necessária porque a gente tem uma ferramenta muito potente que está na mão de todo mundo sem nenhum tipo de regulamentação. E o que isso traz? Essas anomalias, essas coisas ruins, esses absurdos. Né? Esses absurdos, entendeu? Porque não era só tirar a roupa da mulher, era fazer a mulher em situação de... vulnerabilidade, né? Não só fazer, tipo, coisa nazista, sabe? Tipo, essas coisas assim. Então, você pega uma foto, faça ela fazendo uma saudação nazi. Cara, vagabundo perde a linha do que é meme do que passa a ser criminoso, né? A linha é muito tênue. Se você não tem uma regulamentação, isso vai ficar à mercê de cada um. Eu vou te falar, eu discordo um pouco dessa linha muito tênue. Eu sei o que é crime. Eu sei que fazer qualquer coisa que queira apologia ao nazismo, por exemplo, é crime. Eu nunca fui na inteligência artificial falar assim, me mostre os pontos positivos do nazismo. Não tem. Então, assim, é uma pessoa doente um cara que faz isso. Aí é que tá, Marcelo. A gente tem a ideia de que essas pessoas, elas são doentes, mas o que acontece é que essas pessoas estão completamente dentro da razão delas. Elas estão fazendo isso porque elas acreditam que isso é o melhor. Não, sim, mas eu não digo que ele seja doente de patologia. Eu falo doente que esse cara não deveria conviver em sociedade. Pra mim, esse cara devia estar preso pra sempre. Eu acho que as pessoas, elas são ensinadas a acreditar que isso é certo. Elas são levadas a achar que isso é normal, né? A gente pode pegar agora, mais recentemente, infelizmente, o caso do cãozinho orelha que aconteceu. A gente vai pegar esses jovens. Eles não são a ponta final disso. Eles são meio, né? Atrás deles, houve uma normalização dessa violência. Eles vieram normalizando essa violência há muito tempo. Então, você cria um ambiente onde maltratar animais é normal, fazer aquilo com o cachorro é normal, porque se não é normal, você não vai fazer. Ninguém acorda do nada, a não ser que você esteja em surto, que não era o caso deles, ninguém acorda do nada e vai matar alguém, e vai machucar alguém, porque a gente não consegue fazer isso. Só que se isso é normalizado, se essa violência é normalizada, ela vai acontecer. Então, o que acontece dentro do espectro nazi, dentro do espectro, até os Red Pill também, é que essa violência ela é normalizada. Então, é normal falar mal de mulher, achar que mulher é um lixo, achar que mulher tem que ser desprezada, tem que ser submissa. Então, você vai se normalizando o discurso, só que o discurso ele não fica só na internet, ele vai entrando na vida real, porque hoje a internet está aí, cara. É isso que acontece. Então, quando você tem uma IA que cria, homens que criam mulheres seminuas usando IA, você pode ter certeza que existe uma normalização da violência com aquela mulher muito antes disso. Isso é verdade. Ainda nesse escopo da IA, além disso, de fazerem esses absurdos de criarem fotos de mulheres e crianças tirando a roupa delas, recentemente estourou o vídeo de uma moça que ela denunciou que pegaram fotos dela, redesenharam na IA em situações sexuais, criaram vídeos como se ela estivesse transando com outras pessoas e estavam vendendo em plataformas. Eu esqueci o nome da moça. E ela falou que fizeram isso com ela, com amigas dela. E, cara, assim... Aí eu te pergunto, por que não? Por que não fazer isso sendo que eu posso? Se não tá escrito que não pode, né? Ganhar dinheiro usando a imagem de outras pessoas. Se eu posso, por que não fazer?
Faz É todo uma questão, sentido. por isso que a gente tão importante. Eu tenho uma bandeira muito forte que é a regulamentação do trabalho sexual. E a regulamentação da internet também é outra coisa que eu bato muito na tecla, porque para isso, cara, porque a gente fica numa situação de vulnerabilidade enquanto mulher dentro da internet, com a imagem sendo geradas, com vídeos sendo gerados. E isso tá, cara, endêmico. Não é uma outra pessoa, assim, tá acontecendo com muitas mulheres, tá? Assim, absurdamente estourando. E aí? Por que não? Não tem punição, não vai acarretar em nada, né? O que esse cara tá perdendo? Sendo que é algo que dá dinheiro, cara. O sexo, ele vende. Põe isso na sua cabeça, Marcelo. Seja você na imagem ou não, você consegue, do jeito certo, ganhar muita grana com isso. É. Entendeu? Então, às vezes a menina que tá lá nos cafundó do Judas ali querendo ganhar dinheiro com a fotinha dela, ela não sabe trabalhar, mas tem um cara que tá esperto ali nas IAs, já sabe, tá dentro do mercado. Uhum. Tem um outro tema muito polêmico, principalmente recentemente, que é a André Surak. Mas eu não quero falar da André Surak, porque pra mim ela só tá aproveitando um gargalo do mercado. Eu queria falar do público que consome um conteúdo que a André Surak vem a público e diz que gravou com o próprio filho. Pra mim o problema está aqui, no público que vai consumir, que fica curioso em ver uma mãe que falou que gravou um conteúdo sexual com o próprio filho. Como que você, que é profissional do sexo e tal, enxerga esse público? Porque pra mim existe um problema muito grande em você se sentir curioso do... Nossa, ela transou com o próprio filho? Eu quero ver isso. Então, mas Pra você mim o já problema pensou não que isso tá não nela. passa só pela curiosidade, e sim por um sentimento de tesão nos clientes? Então, aí você Se já me... isso não vendesse, é o que eu falei no vídeo que eu fiz sobre a André Eu Surak, vi sobre esse essa vídeo. situação. Entra no Xvideos. É, Primeira página da Xvideos. O que tem lá? Transei com a minha irmã. Desculpa. Coisei com a minha madrasta. é sempre meio irmã porque não pode pôr coligação, ligação direta, né? Esse tipo de conteúdo ele vende. Por quê? Porque tem clientes que não consomem por curiosidade, consomem porque tem tesão nessa ideia. Tá? Eu já atendi clientes que. Eu atendi cliente, por exemplo, em conversa de WhatsApp, que ele queria que eu fingisse que eu era mãe dele. Nossa. Eu já atendi cliente presencial, na qual eu fazia um roleplay que eu era tia dele. Então, mais do que curiosidade, o que impulsiona as vendas da André Surak nessa situação é o tesão que isso cria nos homens, nos clientes. Não homens, porque tem mulher, mas assim, O público majoritariamente geral. são homens que consomem. Então, assim, é um tesão que tá aí. Imoral ou moral existe, tá latente e gera lucro. E a Andressa sabe disso. Uhum. Não é à toa que ela já gravou com o pai, com o filho, porque esse tipo de conteúdo é pedido pelos próprios clientes. Você pode ter certeza disso. É porque assim, eu não vejo problema no que ela faz, porque assim, ela está entregando a demanda, a oferta que a demanda pede. Exatamente. Então o problema não é ela. Pra Ela é um mim, sintoma, né? Você tem isso. um sintoma ali, mas você é o que eu falo, você tem que olhar muito mais para trás do que está com as cordas que estão ali atrás, mexendo. Você não Uhum. pode ficar só preso na imagem ali da Andressa, né? Porque é isso, chegar e falar mal de mulher é muito fácil. Ela só tá fazendo dela. Ela tá fazendo dela, acompanha quem quer. Por exemplo, eu não acompanho, porque eu não me interesso, então. Mas também não vem aqui na internet ficar, nossa, pô, olha o absurdo que a Andressa Urach. Cara, ela faz o que ela quiser e eu faço meu conteúdo aqui. O que der pra reagir dela eu reajo, o que não der também, tá tudo certo. Com certeza. Vamos pro nosso último tema, e esse aqui eu acho que é o mais importante. Esse aqui eu acho que é assim, de tudo que a gente falou, esse aqui é o mais importante. Mulher que cria conteúdo mais 18 é porque o pai foi ausente? Ai, cara, isso é muito engraçado, assim, né? Essa fantasia. Você sabe que eu tenho muitas amigas, eu não vou, eu entrei na estatística, cara, meu pai não é presente, mas eu tenho amigas que têm pai presente, sim, que são, como eu disse, né? A garota de programa, ela tem família, ela tem namorado, ela tem marido, ela tem filho, tem pai, tem mãe. A gente não entra no trabalho sexual por compensar algo, a gente entra no trabalho sexual pela grana.
né? Uhum. E aí o que acontece? Tem o Brasil um monte de casos de homens que abandonam a casa, que abandonam os filhos. E aí, se você olhar para um recorte desse, você vai falar, ai, mas só a mulher que não tem pai presente entra nessa. Mas muitas vezes é quando a gente tem liberdade, porque a figura paterna muitas vezes é uma figura de agressão, é uma figura que está ali no controle, né? Então, e são caras que consomem, tá? Porque eu atendo pai de muita menina aí, eu não tenho pai, mas eu atendo o pai de todo mundo. Então a gente tem que pensar nisso, né? Nessa ideia de tipo assim, vamos marginalizar, vamos falar que essa mulher está descompensada, que ela está compensando algo ali, que ela está procurando um amor masculino, né? Então a gente ainda se coloca a mulher nesse lugar de precisar do homem, quando na verdade a gente tem ali muito mais liberdade, né? Mas sim, existem mulheres que entram no trabalho sexual tendo pai, tendo mãe, tendo família, muitas vezes até entra escondido. O papai não sabe, a mamãe não sabe. Os amigos do pai estão consumindo e ele não tá sabendo. O pai tá sabendo, entendeu? Então a gente tem mulheres que entram sem a família tá sabendo. Então isso aí é mais uma ideia que se disseminou na internet. Disseminada do que realmente é a realidade. Aí para te falar com mais certeza, eu teria que te apresentar um estudo e dados. E aí, isso aí eu não tenho. Não, mas isso aí a gente sabe que é muito mais um jargão da internet do que a realidade em si, né? É muito mais o meme. Colocar essa mulher no lugar de defeito, né? Então você tá se prostituindo porque você não foi amada por um homem suficientemente, quando na verdade a gente tá cagando e andando, a gente só quer ganhar o nosso dinheirinho ali e foda-se. E é isso. Bom, um episódio muito elucidativo. Espero que você aí, Zé Punheta, tenha gostado do episódio. Sinto muito se você não conseguiu ver decotes, essas coisas. Isso aí eu você posso pode... mostrar o peito agora ou é daqui a pouco? Deixa pra daqui a pouco. Vamos segurar essa audiência aí. Segure a mão na sua calça. Segure a mão na sua calça, jovem. Você sabe que a gente foi fazer o letramento da Elisa Sanches? E aí, cara, a vida dela é uma loucura. Irmão, ela tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, tinha saído do aeroporto e ela foi fazer um procedimento estético. Aí no meio do letramento ela falou assim, amigas, eu vou tirar a roupa aqui, tá? Tudo bem, você se importa se eu ficar pelada? Não, a gente já te conhece bem. Amiga, fica, dá é estranho te ver de roupa, né? A gente vai lidando, não Cara, temos problema com nudez. Eu vou falar a verdade, no dia que eu entrevistasse a Elisa Sanches, eu parava, porque assim, não tem como ir num nível acima que isso, então pra mim já tá de boa. Pessoas que fizeram parte... Quem sabe ela não topa. Fica pessoas aí um convite pra Elisa. Fizeram parte da minha infância. Deixa, a gente vai crescer mais e aí a gente te convida. E ela é uma pessoa muito... Ela é uma pessoa que tem ela tem um conhecimento muito grande. Cara, ela é uma pessoa muito querida, assim. Poucas vezes que eu conversei com ela, eu sigo ela na internet, mas a gente sabe, né? A internet... A personagem, né? Mas não, a Elisa é uma pessoa muito doce mesmo, muito fofa. E que ela, cara, é loucamente apaixonada pela filha, faz tudo pela filha dela. E você vê a emoção dela falando sobre isso, sobre a família, sobre a filha. Então ela é uma pessoa, assim, muito coração grande mesmo. Do tamanho daquela bundona dela. Eu acho que o pessoal tem um estigma muito negativo sobre a Elisa Sanches, sabe? Cara, é a marginalização. A gente sempre acha que a mulher, ela é a mulher tá ali porque ela é depravada, porque ela é lasciva, porque ela tá o tempo todo querendo transar. Não, mas é que no caso dela, ela já vi podcast, ela fala que ela gosta muito. Ela gosta, Então... E eu acho isso muito bom ela ter monetizado, porque imagina se ela fizesse de graça. Eu acho engraçado que ela falou que ela começou porque ela queria muito transar com o namorado e o namorado era meio, né, borracha fraca. Aí ela falou, então tá bom, então eu vou ganhar dinheiro. Tem que gostar, olha, pra fazer esse trabalho você tem que gostar de sexo. Não é necessário você estar sempre com tesão, mas você tem que gostar de transar, você tem que gostar de ter contato com as pessoas, né? Você tem que saber fazer o negócio. Aí, modéstia à parte, a gente manda muito bem. Só pra gente finalizar, você tá vendo uma polêmica recentíssima agora, que é com um rapaz chamado Tadala Felas? Isso é um bom conteúdo pra você fazer depois, que é porque ele era um cara da maromba.
Ah, E aí ele começou a fazer conteúdo adulto, ele tá fazendo com o Rafinha Durateston, que é um cara muito grande, né, certo. que cria conteúdo também. E aí estão caindo em cima do Tadala, porque ele é um cara da maromba e agora ele tá fazendo. E ele já partiu pra fazer com anão. E aí Uhum. ele já foi pra um marketing muito agressivo e tudo mais. Dá uma olhada depois que eu acho que ele rende um vídeo pro seu Instagram, porque nitidamente tem um preconceito quando homens entram pra fazer conteúdo no privacy, né? Exato, você tem uma ideia de que a pessoa que faz trabalho sexual, ela é burra. Ou ela não é boa o suficiente para fazer mais nada, e aí ela vai para o trabalho sexual. Então, isso causa, por exemplo, muitas pessoas que poderiam admirar ele, quando ele vai fazer o trabalho sexual, fica decepcionada, porque fala, nossa, eu não esperava que você fosse Chegar nesse ponto. chegar nesse nível, sendo que é um trabalho totalmente honesto, que você pode ganhar uma grana muito boa mesmo. Então, assim, é uma opção viável quando você tem os pré-requisitos, porque assim, o trabalho sexual ele é para todo mundo. Só que se você já tem uma plataforma, se você já tem um nome, a Emily Thorne é o nome daquela atriz que ela foi uma das grandonas primeiras. Vou fingir que não conheço ninguém. Cara, ela ganhou muita grana, né? Então, assim, é algo que você consegue monetizar muito, fazendo do jeito certo, claro, mas aí você vai falar para um cara desse que tem oportunidade, que tem plataforma, que pode ganhar uma grana boa. Ai, não, não faz não, porque não É é digno, moralmente as pessoas errado. não vão gostar. Cara, ele deve estar cagando para quem não tá gostando, o dinheiro dele tá no bolso. Sim. Entendeu? E é grana boa. Quando você sabe trabalhar e você tem plataforma, é grana boa, Marcelo. Então, assim, ele tá certíssimo. E Eu doa quem doer, a estou, escolha é dele. estou sentindo que alguém aqui tá querendo me tirar da CLT. Não posso. Será que eu vou converter alguém? Ah, com certeza. O que mais tem aqui vai ser gente que vai assistir isso aqui e falar: Nossa, vou para. Se eu mandar pra umas amigas que eu tenho aqui, certeza. Na semana seguinte. Era o passo que elas precisavam. Muitas vezes as pessoas têm medo, né? Fala assim, ai, mas eu tenho medo de que o cara vai fazer comigo e tal, sendo que você tem totalmente o poder de escolha, claro, dentro de uma relação na qual você não está sendo explorada, né? Porque a gente tem que falar sobre a exploração sexual que acontece, né? Que tira essa autonomia da mulher, né? Onde ela Uhum. passa a ser explorada e ela passa a não ter escolha. Mas quando você tem escolha, você está trabalhando com autonomia e com segurança, você vai escolher o que você quer trabalhar, o que você quer fazer, o que você não quer. Entendeu? Você que manda no seu tempo, no seu dinheiro, no seu corpo. E eu vou te falar, meu filho, eu amo. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Bom, Andressa, espero que você tenha assistido. Saiba que eu me comportei muito bem, tá? Então, só pra deixar assim, né? Vai que pega num momento que tá falando uma Aí coisa a fora de Andressa, contexto. nós não tá preocupado com namorado de ninguém, marido de ninguém, nós só quer Isso. ganhar nosso Só dinheiro. dinheirinho. E Não. E eu vou te falar, muito melhor você ter amiga que é garota de programa do que aquela amiga sua sonsa, Santinha, né? dá uma de santinha. É, então. Ai, eu não gosto. Ai, não sei. Filho, ó. Você tem que entender que nós é tudo do job. Nós é tudo do job. Espero que você É tenha o job, gostado. caralho. Espero que você tenha gostado da entrevista. Não foi bem uma entrevista, né? É um bate-papo com um colega. Mas espero que você tenha gostado. Espero que você participe aqui mais vezes. Foi muito legal. Acho que foi o melhor episódio que eu já fiz aqui, porque é de um assunto que eu conheço. Eu, eu consumo. Deixa suas redes para todo mundo que queira te conhecer, que queira saber mais sobre o seu trabalho. Marcelo, quero agradecer a oportunidade, você ter me convidado aqui. E eu espero que você me chame outras vezes, porque senão eu vou te encher o saco lá no seu Instagram. Vou falar assim: e aí, filho, não vai me falar de novo? Vamos conversar de novo. Enfim, amei a experiência, foi incrível. Eu espero que quem esteja até o final tenha gostado. E mais uma vez, me segue nas redes sociais, @coisasdedileta, no Instagram e no TikTok, tá? Não é todo dia que eu posto vídeo, porque, gente, tem mais o que fazer, eu tenho até cliente para atender, mas tô sempre por ali falando com o pessoal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Todas as informações vão estar aqui na descrição, menos o que realmente importa, porque aí você vai ter que
E lá no Quem perfil quiser dela. ver meu privacy com conteúdo autoral, vai lá no Instagram da Dileta. E da Dileta você vai no Artemis e você vai ser feliz. Enfim, é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Eu fui. Valeu.